todos aqui presentes. Quem não puder, não tem problema, mas quem puder, abra a câmera, é sempre muito bom ver todas e todos, de todos os lados, isso interage muito e nos tira um pouco daquela distância do virtual e nos põe um pouquinho mais no presencial. Eu estou vendo tanta gente boa e querida aí, novamente, enfim. Renato, querido, aqui de São Paulo, que está aqui já tomando o seu café, pelo menos espero que seja isso, na caneca. Enfim, e tanta gente mais. O José, que fez a pergunta aqui agora há pouco, Matheus, enfim. Estou vendo muita gente querida aí. Aqui eu vejo Sandra, Antônio, Gabriela, a Josi, Fernando, Gisele, Patrícia, Alain, Joana, Renato já falei, Maria do Socorro, Gustavo, Mavi. Vamos ver quem mais eu vejo aqui, porque eu tenho que mudar de página. E vejo o Tiago, meu querido pupilo, que está aqui e é um arte educador da música, então tem muito para dar também para a gente aqui em termos de música para esse nosso povo. Que coisa boa, gente. Então, se alguém mais abriu, depois eu perdi a referência, mas estou vendo todo mundo aqui. Patrícia, eu quero lhe dar os parabéns, porque que coisa bonita é ver nesses anos todos o sorriso no seu rosto, seu empenho, seu entusiasmo, com tanta gente, com tanta luta. Então, em nome de todo mundo que está aqui, eu quero dizer como eu fico feliz, Patrícia, ao ver que cada dia de encontro é um dia novo, de um entusiasmo muito novo. Isso para mim me deixa emocionado, querida Patrícia. Eu fico muito contente com isso. Muito mesmo. Muito mesmo. Eu fico muito feliz com isso. No ano passado, eu e a Patrícia estivemos em Brasília, conversando bastante. Nesse ano, o Renato prometeu que ia tomar um café com a Patrícia e comigo aqui em São Paulo, mas a agenda não bateu. E que coisa boa estarmos aí juntos. Eu quero aproveitar este encontro de hoje para, a partir da reflexão que o Matheus aqui desenvolveu, para pontuar algumas questões de luta. Eu acho que isto é fundamental para nós no presente momento. Todas e todos que estão me acompanhando aqui agora estão, de alguma maneira, engajados num sonho e numa atividade de semear na base um processo que no futuro será o de luta social. Então, eu penso que isso nos motiva e nos organiza. Pois bem, eu quero, da última vez que falei a todas e todos vocês, eu tive a ocasião de dizer que a gente enfrenta as energias do tempo histórico. Nós temos, vejam se me entendem aqui o que eu vou propor em termos de reflexão. Nós temos uma energia própria, nossa, que seria muito bom se mantivéssemos sempre na mesma faixa, às vezes não é assim, então a gente varia, mas também, de alguma maneira, até a variação da nossa energia é a mesma faixa, ou seja, tem gente que numa fase da vida está para baixo, depois está para alto, e sempre assim, de tal modo que eu sei que esse é o padrão, a variação a partir de tanto a tanto é o padrão de alguém. Olhem o que Matheus disse aí, me sensibilizou muito, Matheus, quando você disse, tínhamos lá uma companheira ou um companheiro cuja horta comunitária era o nosso espaço de trabalho, depois essa pessoa não esteve mais conosco. Então, a variação não é só da nossa energia, é a variação das companheiras e companheiros, é a variação de energia das companheiras e companheiros que estão envolvidos conosco no geral da atividade. Muita gente depois tem outro sentido de vida, muita gente que pode se aproximar para as ideias de luta política socialista. Às vezes o patrão vai dizer, olha, eu não quero mais você com essa gente. Isso pode acontecer. Pode acontecer da pessoa que casou com alguém que é de uma igreja que não pode nem ouvir falar de socialismo. Tudo pode acontecer. Então, a gente vai variando as circunstâncias do público que está conosco. Só que tem o terceiro grau de variação. Então, vejam se todos e todos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós temos nossas variações de energia na luta, os nossos companheiros e companheiras do trabalho do Centro Socialista também têm alguma variação,
Mas o pior vem agora. Nós temos a variação do tempo histórico. Quando esta semente do centro socialista surgiu, no tempo da pandemia e tempo de Bolsonaro, nós tínhamos um tal, eu diria, nível de energia nervosa. Vocês estão entendendo o que estou dizendo aqui? Ímpeto, que não tinha o que salvasse nesse mundo. Era Bolsonaro, pandemia, golpe a ser dado e redado todo dia. Era uma desgraça. As pessoas não sabiam se viveriam ano que vem. Então, nós começamos os centros socialistas com uma energia de dar soco na cara do mundo. E, de repente, agora nós estamos num outro momento do tempo histórico. E não vou dizer que esse momento é melhor, mas percebam como variou a energia. Agora as pessoas dizem assim: camarada Fufuca, ele vota com a gente. Então, a gente deixou de ter, a gente que eu digo, um público geral, deixou de ter a mão assim para dar soco, para fazer a mão assim e pegar no outro e dar mão para fazer acordo. Então a gente está, de fato, variando em termos de luta. Só que agora eu quero lhes dizer, porque cada vez que eu venho falar para o Centro Socialista, eu não venho para falar o mesmo. Eu venho para subir o sarrafo da nossa intelecção, para poder, com isto, engendrar o encaminhamento de todas e todos nós. Então vamos lá. Nós vamos ter que aprender que, neste momento nosso, aquela energia que fazia com que a luta social chegasse em nós, dizendo assim: é isso aí, vamos dar porrada e vamos quebrar tudo. Ainda tem muita gente assim, não tenho dúvida. Eu acho que, inclusive, é a maioria. Mas já tem um grupo de gente que vai dizer assim: não, luta socialista não. Vamos lutar pela democracia e pelas instituições. Esse grupo aumentou um pouquinho. Então, vocês percebam que a gente está um pouquinho mais constrangido com essa ideia. Por causa disso, eu quero, na manhã de hoje, propor a todas e todos vocês pensarmos este nosso passo de luta atual, a importância da energia, de sabermos lutar em termos de mobilização ideológica em médio prazo, mas buscando fundamentalmente estabelecer as estacas dessa movimentação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: de algum modo, nós vamos ter que aprender a ter cotidiano junto com luta de avanço, eu diria, muito significativo e não distante, mudança rápida na sociedade. Só que olhem o que eu vou aqui dizer a todas e todos. Nós temos agora nos centros socialistas duas ordens de trabalho. Isso aqui é fundamental que eu vou dizer para todas e todos na manhã de hoje, que, aliás, é a mesma ordem de trabalho da vida. Vocês que estão aqui me escutando, a vida da gente, pessoal, é a mesma coisa. A gente tem um horizonte de luta e a gente tem um cotidiano. Esse cotidiano da pessoa não necessariamente tem a mesma energia, tem o mesmo entusiasmo do horizonte geral de luta. Então, alguém que diz assim: puxa vida, eu vou aprender Marx, o marxismo, vou fazer um trabalho de estudos. O Matheus contou da penha circular, que está com as companheiras e companheiros estudando por lá marxismo. Pois bem, isso é muito gostoso. A pessoa diz assim: nossa, eu achava que marxismo era mais ou menos que nem um Papa Francisco, pegar um pão e dar para quem tem fome. Comecei a entender que não é. É tomar os meios de produção, ou seja, tomar a fazenda de trigo. Enfim, melhor do que dar um pãozinho. Bem, esta dimensão a pessoa vai aprendendo. Isso é bonito, isso abre a cabeça. Coisa que as pessoas pensavam 10 anos atrás, elas já estão pensando muito melhor hoje. Olhem como é que isso é uma dinâmica. Agora, querem ver como é que tem um outro lado da história? O outro lado da história é o seguinte: a gente vai fazer um trabalho comunitário e está faltando dinheiro. A gente foi fazer a horta circular, a horta lá na Penha Circular, e a pessoa veio conosco, ficou um ano conosco, da noite para o dia virou as costas. Estas questões são do cotidiano. Esse cotidiano, muitas vezes, quando nós só olhamos para ele,
A gente não suporta viver uma luta política só lidando com o cotidiano. Mas também se a pessoa só pensa assim, nossa, eu vou aprender Marx, nossa, eu vou falar para todo mundo que o socialismo é a solução. Se ela só faz isso e ela não tem nenhum lastro na realidade, daqui 4 meses o desemprego bate a porta dela, a fome bate a porta dela, e ela vai dizer assim: bom, eu li Marx, mas isso na sociabilidade capitalista não está pagando o pãozinho dela, porque ninguém lhe deu um pãozinho para ficar só lendo Marx. Bem, estou dizendo que são as duas faixas ao mesmo tempo. Isso é para a nossa vida pessoal. Vejam lá, algumas e alguns de vocês aqui são meus alunos e alunas. Eu fico muito feliz com isso. Alguém que faça assim o seguinte plano: puxa, eu queria me engajar na luta social, preparar a transformação social, o socialismo. Ele está pensando em longo prazo, médio prazo. Ao mesmo tempo, ele tem que pensar no dia de amanhã. Ele tem um boleto para pagar. Olhem que a vida da gente é isso. São duas coisas. E eu vou lhes dizer: se vocês só se agarrarem em uma das duas, a vida não fez sentido. São as duas ao mesmo tempo. Então é uma vida que tem que ser pensada para tentar viver o cotidiano do jeito que dá, só que sem o grande horizonte, essa vida não faz sentido. Porque a pessoa que passou a vida pagando boletos, ela passou 70 anos da vida pagando boletos. Sem sentido. Então precisa do horizonte da luta, porque isso nos diz assim: eu estou pagando boleto, um dia a humanidade não paga. Ah, mas será que eu alcanço esse dia? Que eu não alcanço, eu deixo essa semente no mar, essa garrafa no mar com a mensagem para que amanhã outros vivam melhor. Enfim, algo nesse nível. E também é um derrotismo imaginar que a gente não vai viver esse dia. Eu digo que a Revolução Socialista sai amanhã. Enfim, porque se a gente disser que não sai amanhã, a gente não luta. Enfim, volto a falar, gente. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. 209 milhões são pobres. Se eu achar que com 209 milhões de pessoas eu não faço uma revolução, eu sou alguém sem capacidade de andar na minha frente. Então, eu sempre digo isso. Toda pessoa que apareceu na sua frente, via de regra, é pobre, porque vocês não andam aí com Lehman, nem com a família Setúbal. Não é nosso cotidiano. Todo mundo que vocês veem na frente é pobre. Então, se nós pudermos sensibilizar a nossa gente, a gente vai dar um passo extraordinário. Ah, mas eu não convivo com pobre porque eu convivo com professores universitários. O que é isso, gente? É pobre plus. Enfim, é a mesma coisa. Enfim, não tem diferença. Meio de produção não é ganhar 5 mil por mês. Enfim, meio de produção, o cara está ganhando 100 bilhões. Enfim, então, 5 mil por mês é nada. Bem, então, eu volto a dizer aqui. Eu penso que esse entusiasmo é decisivo. Só que agora eu quero dizer para todas e todos que nós já estamos com algum tempo de caminhada dos centros socialistas e as duas coisas começam a aparecer na nossa frente. Eu vou começar da primeira delas, o cotidiano do centro socialista. Agora não vou falar da vida pessoal, que é o exemplo que eu usei aqui, porque todos nós temos que pagar boleto. Eu vou falar do outro exemplo, que é o cotidiano da luta do centro socialista. Esta luta do centro socialista tem suas ondas, fluxos e refluxos. Então, gente chega, gente sai, gente briga, gente se entusiasma. E aí eu vou dizer para todas e todos vocês, o Zizek, que escreveu o prefácio do meu livro Estado de Forma Política, ele gostava muito de uma frase que teve aí em algum lugar, algum filme, e ele escreveu um livro sobre, um livro que tem por título essa frase. A frase era: Bem-vindos ao deserto do real. Então, tem gente que briga, tem gente que chega e sai em 2 semanas, tem gente que fala que é socialista, 3 semanas depois se converteu para a igreja, e aí fala que socialismo é do Satanás, etc e tal. Bem-vindas e bem-vindos ao deserto do real. A vida é assim. Não vai nunca ser diferente disso. Gente, desde que se conhece a história da humanidade, eu vou tomar o exemplo da igreja. A igreja era isto, enfim, no começo da igreja cristã, uma pessoa vinha por lá, a outra virava bispo e matava o bonzinho porque ele era herege. O São Francisco de Assis, vocês sabem que existe um grande pensador marxista na Itália que foi preso, ele foi da guerrilha mesmo, de luta armada, que foi e é Tony Negri, ele está vivo, o nome dele é esse, Tony Negri.
Tony Negri, quando veio ao Brasil, fez um debate comigo. Esse vídeo, inclusive, tem por aí. A pessoa acha no meu canal de YouTube. Tony Negri é um dos maiores filósofos vivos do mundo. Hoje está com bastante idade, mas é um homem genial. Tony Negri dizia assim: quando lhe faltava. Olhem que esse cara foi preso, esse cara foi para luta armada, esse cara é de coragem de dar porrada. Então, eu estou contando um caso de Negri, porque olhem como é que eu vou falar aqui para vocês. O Tony Negri, que era um cara de dar porrada, era professor universitário brilhante e foi preso porque pegou em arma. O Tony Negri, numa ocasião, ele disse assim: na hora que eu não consigo mais sensibilizar o povo com o socialismo, eu entro com a imagem de São Francisco de Assis. Na Itália, pega muito essa imagem. No Brasil, pega muito também. Vejam, Rio São Francisco, franciscano, etc. e tal. Por que que ele diz isso? Alguém já até mandou aí o YouTube, Guilherme, obrigado. Deve ser o YouTube do Negri, né? É isso? Meu com o Negri? É isso? Exatamente. Legal, Guilherme, obrigado, querido. Pois bem, o Negri diz assim: na hora que eu não tenho mais argumento, eu entro com São Francisco de Assis, que amava os animais, as plantas, que distribuía o pão para quem tem fome, etc. e tal. Por quê? Porque o São Francisco de Assis foi lutando, lutando, lutando do jeito dele, que para nós é errado, obviamente. A questão não é dar pão para quem tem fome, a questão é tomar o meio de produção, porque aí o pão é de quem trabalha. Mas vamos lá, foi lutando, 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 lutando. Aí um dia chega a igreja e nomeia um bispo para a cidade de Assis. Vocês vão dizer, nossa, Assis não era uma grande cidade, Assis era um ovo, uma cidade minúscula, paupérrima, nem bispo tinha. Aí o Francisco de Assis começou a fazer tanta coisa, que veio a Europa inteira para Assis. Aí o Papa nomeia um bispo desgraçado para Assis, porque não vai nomear coisa boa, só nomeia o pior. E esse cara começa a sabotar o Francisco de Assis de ponta a ponta, de tal modo que o Francisco de Assis foi, na prática, expulso da igreja. Então, os ruins expulsaram o bom. Essa história, gente, não é na luta socialista que acontece. Essa história, eu estou contando a história mais exemplar da Igreja Católica. Tanto é que vem do Francisco de Assis, olhem que coisa bonita, por isso que o Negri fala, vamos usar esse exemplo e vamos tomá-lo para sensibilizar o povo. O Francisco de Assis foi tão expulso da igreja que ele não pôde mais ser padre da igreja. Então, padre em latim, até em espanhol é a mesma coisa, em português é que não é. Mas padre em latim é pai. Padre, mi padre, assim se habla em espanhol. Então, o padre era um pai para os fiéis. Francisco de Assis, o dia que foi expulso, não deixaram ele ser padre, falou: não tem problema, eu me chamo frade. Frade, frei, vem de frater, que chama irmão. Então, os franciscanos, como foram expulsos da igreja, não podiam ser padres. Eles disseram: não tem problema, me chame de irmão. Então, é o único ramo da igreja que não tem padre, tem frade, frei. Percebam que, enfim, na falta de uma coisa, vamos com outra. Dá na mesma, e vou dizer para vocês, dá melhor. É melhor alguém perceber-se fraternamente ligado com o outro do que com este mando de dizer eu mando, você obedece. Pois bem, estou dizendo isto porque também na luta marxista essa história existe. Olhem o nome, eu diria, muito importante que a gente saiba deste fulano, que foi Karl Kautsky. Este fulano, quando era jovem, ele foi, depois de Marx e Engels, o mais radical lutador socialista, o intelectual socialista mais brilhante da Europa no final do século XIX. Deu o século XX, Lenin começa a organizar a Revolução Russa. Lenin era jovem, Kautsky era velho. Kautsky começou a sabotar a luta dos russos, dizendo: não, não tem clima, não tem condição, não é a hora de fazer revolução, não vai dar certo. Aí Lenin começou a perceber que Kautsky, que era uma referência, sabotava a luta soviética, depois será chamada de soviética. Então Lenin escreveu O Renegado Kautsky, porque um dia foi bom e depois piorou. Então, gente, isso aconteceu com Kautsky. Isso não aconteceu com alguém da esquina. Se aconteceu com Kautsky, eu estou dizendo para vocês que essa luta nossa vai acontecer na horta
da penha circular. Vai acontecer no dia a dia do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte. Porque é assim que é a luta. Ah, é só na luta socialista? Não, gente, é qualquer luta da vida. Enfim, qualquer lado da coisa. Enfim, alguém está na empresa, o melhor amigo dele na empresa, 10 anos depois trai ele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Enfim, isso é no dia a dia do mundo. Enfim, e não estou dizendo que todo mundo trai. Aliás, eu acho que a maioria não trai. A maioria começa com uma posição de mundo e vai. Enfim, não é sabotadora que nem o Kautsky, ou o bispo do São Francisco de Assis. Olha, o São Francisco de Assis foi de ponta a ponta da vida coerente. Olha que coisa linda. Ela não pode mais chamar padre, não tem problema, me chama de frei. Olha que é maravilhoso um negócio desse. Enfim, não posso mais te colocar a roupa de padre. Tudo bem, põe um farrapo e boa. É isso aí. A cor mais simples de pintar tecido na Europa da Idade Média era marrom, porque marrom é mais ou menos qualquer coisa. O Francisco de Assis pôs um pano marrom. É isso aí. Então, se eu não consigo pintar de preto ou de branco, que dava muito trabalho na Idade Média, pinta de marrom. É isso, gente. É assim que vai. Isso é a ideia do centro socialista. Eu não posso esperar que os partidos organizados um dia abram de manhã o seu fundo partidário e digam assim: pô, muito bem, vamos agora investir na formação socialista do povo. Não vai sair. Já vou dizendo para vocês, não vai sair. Então, eu não posso esperar o dia bonito que alguém me dê uma túnica branca e diga assim: agora vai lá e desfila. Gente, o centro socialista é o Francisco de Assis na versão do socialismo. Não tem pano branco, vai o marrom. Não tem pano preto, vai o marrom. Não tenho cargo de vereança na cidade tal, tal o quê? Me chama de qualquer jeito. Estamos aí. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o dia a dia de um centro socialista vai ser a nossa luta pela vida inteira. Porque sempre alguém chega, sempre alguém sai, sempre alguém paga a conta, sempre alguém tem que pagar conta, sempre alguém tem que limpar o terreno e coisas mais. Então, volto a dizer para vocês, não se desanimem com as lutas do cotidiano, porque elas são a nossa vida. Se vocês não estiverem no Centro Socialista lutando essa luta do cotidiano, vocês estão em outro lugar. Em outro lugar, o problema é o mesmo. Alguém vai dizer assim: chega de Centro Socialista, agora eu vou pro bar beber pinga. Beleza, gente. No segundo ano do bar, vai ter um cara por lá que vai cuspir na sua cara, você vai falar: nesse bar não volto mais. É a mesma história. Enfim, o dono do bar um dia distratou você porque chegou um freguês rico e ele deu preferência para o rico em relação a você. Enfim, então não tem bar, não tem nada. Ah, então eu vou ficar em casa com a minha família. Não preciso nem continuar o papo de que não é viver na vida da família em casa depois de. Enfim, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais quem está do lado. Enfim, então a luta é o cotidiano. Eu volto a falar para vocês. Eu não quero ver de vocês este desânimo estrutural com a luta. É muito admissível o desânimo pontual. Isso é muito admissível. Puxa vida, eu tinha uma tanta esperança de que fulano ia me ajudar nessa caminhada e ele não me ajudou. Natural. Outro dia de manhã, acordar e de novo lutar. Então, eu não estou negando a importância de pontuarmos a nossa vida com estas dores cotidianas, mas eu estou dizendo que com elas só com elas a gente não vai para frente. A gente tem que também pensar nas esperanças. Eu comecei essa minha fala da manhã de hoje, eu fiz questão de fazer isso, desde que a Patrícia me convidou, semana retrasada, não foi isso, Patrícia, uma coisa dessa? Eu fui para Minas, eu fui para não sei quantas cidades de Minas, eu estou com minha agenda assim, explodindo de caótica, etc e tal, mas eu falei, não, eu vou abrir um espaço no sábado, eu estava numa fala, eu vou para outra, mas eu abri o meio do sábado de manhã para estar com vocês, e eu fiz questão de dizer o seguinte: olhem uma coisa muito pequena que me emociona muito. Há anos eu estou na luta, a Patrícia está comigo. 2 semanas atrás, a Patrícia me liga, ela combina a agenda comigo, 2 ou 3 semanas atrás, ela combina a minha agenda aqui comigo. Hoje eu estou, a Patrícia está com um sorriso no rosto. Olhem o que eu digo do cotidiano, comecem a olhar mais as coisas bonitas do cotidiano do que os problemas. Alguém vai dizer assim: toda luta socialista tem problema no dia a dia. Verdade. Mas eu fiz questão de dizer
que toda vez que eu estou aqui, a Patrícia tem um sorriso no rosto. Então, para mim, esse é o cotidiano mais lindo de todos. Porque 1000 problemas não chegam no pé do sorriso no rosto da Patrícia. E de vocês. Aí, a Josi, que sorriso lindo, Renato, e todo mundo rindo aqui de modo espetacular. Então, o que eu estou dizendo é que, efetivamente, este passo, ele tem que ser olhado no cotidiano, com a dor do cotidiano, mas também com alegria. De vez em quando eu digo assim, puxa, alguém vem para mim, mestre, faz 10 anos que eu te acompanho. Eu penso assim, puxa vida, essa pessoa faz 10 anos que resiste na esquerda. Tanta gente eu vi virar de direita no dia que ganhou um emprego bom. Porque na verdade é isso, gente. Não é que a pessoa vira só porque resolvi virar. Enquanto a vida da gente tá ruim, o cara é de esquerda. O cara começou a trocar de carro, o cara virou de lado. Então, eu digo o seguinte, tem gente que já está aí com um carro bom e continua de esquerda. Para mim isso é uma alegria enorme, mas muito grande. Porque essa pessoa conseguiu ter uma força de fazer a sua caminhada de vida de modo coerente. Claro, isto é honradez, isto é dignidade, mas muita gente não tem isso. Eu volto a falar, a pessoa começou a trabalhar numa fábrica, numa empresa, num escritório de advocacia, o patrão é da igreja tal, o empregado vira dessa igreja. Essa é a questão. Muita gente é assim. Então a pessoa que diz assim, meu patrão é um reacionário e eu vou para o local e não tem vergonha de ser socialista. Gente, essa pessoa eu gosto muito dela, porque ela não virou o jogo. Olhem como é que tem pequenas coisas do cotidiano que a gente tem que valorizar. No dia em que a gente bater 10 anos de centro socialista, eu quero dar um abraço em cada uma de vocês, cada um de vocês, e dizer, nós somos heróis. É isto, porque, gente, nesse tempo a gente passou por Bozo, a gente passou por golpe no dia tal, tentativa de golpe no dia qual, um 7 de setembro golpista, 7 de setembro golpista, 8 de janeiro, e não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais, e um punhado de reformistas fingindo ser esquerda na direita, e a gente está lá. Entenda o que eu estou dizendo, é muito bonito isso. Então, queridas e queridos, eu quero dizer que a nossa luta cotidiana é para nos animar, porque efetivamente, se a gente continua ainda nela, e se tem gente conosco nela, isso é lindo. E vou dizer mais, nem se preocupem muito em ficar colecionando as pedras do caminho. Muito pelo contrário, digam inclusive das coisas bonitas que nós temos para fazer e que estamos fazendo, porque isso nos embala mais. A ideia de que estamos andando bem. Isso é uma verdade, estamos andando muito bem. Cada vez vem mais gente querendo saber da ideia de centro socialista. Isto eu diria que nos dá ânimo. Então, o primeiro passo meu é dizer, ó, não tem o cotidiano é nosso mesmo. Enquanto nós vivemos, a gente tem cotidiano do centro socialista e nosso. Então, vocês acordaram de manhã e escovaram o dente. Vocês vão dizer assim, até quando eu vou escovar o dente? Até o último dia da vida. Isso é uma questão óbvia. Até quando eu vou pagar conta na sociedade capitalista? Até o último dia da nossa vida, se vivemos no capitalismo. Por isso lutamos pelo socialismo. Porque, tecnicamente, as coisas do mundo não tinham que ter dono. Tudo podia ser de todos. Ah, mas as pessoas não vão querer pegar demais para si? Gente, eu tenho uma câmera de celular no meu computador aqui e só tenho uma. Você vai dizer, será que no dia do socialismo você não vai lá no espaço comum de coisas, você não vai querer pegar 2 câmeras? Tudo bem, eu vou dar a hipótese de pegar a segunda câmera porque uma primeira pode quebrar. Agora, para que eu vou fazer coleção de câmeras? Vocês entendem? Enfim, a pessoa vai ter o que tem, e ponto final. Uma vez fizeram um estudo, puseram na Praça da Sé um relógio no chão, aqui em São Paulo. Levou 4 segundos, uma pessoa pegou. Puseram roupa, 8 segundos a pessoa pegou. Sapato, sandália, 10 segundos a pessoa pegou. Puseram uma pilha de livros, ficou lá. Ninguém pegou. Uma pilha de livros no chão na Praça da Sé. Estava lá, não tinha ninguém do lado falando assim, é meu livro, eu sou dono. Estava lá, soltou. Passaram as pessoas, passaram, ninguém pegou livro. Então eu estou dizendo o seguinte, o socialismo não é que todo mundo vai pegar livros. Olhem, é assim. A maioria não quer livro. Essa é a tristeza do mundo. Ah, todo mundo vai querer caviar. Eu não sei. Entre caviar e arroz e feijão, eu prefiro arroz e feijão. Eu não prefiro caviar. Esse é o meu jeito de ser. Arroz, feijão, abobrinha, para mim tá melhor do que caviar
e eu tenho alergia a camarão e frutos do mar. Então, nem quero isso, nem posso. Se eu comer, eu morro. Então, é isso, gente. Enfim, a ideia de que o mundo pode ser outro é muito factível. Porque ninguém, não é que todo mundo quer a mesma coisa, cada qual quer a sua. Eu volto a falar, a maioria das pessoas não quer livros. É isto, a tragédia do mundo, inclusive. Enfim. Então, primeiro ponto. Nossa ideia é de que temos que tocar o cotidiano, porque sem ele não sai a luta grande. Então é sempre limpar o chão do salão do Centro Socialista, é ver quem pagou a energia elétrica do mês, é ver se faltou água, é o vereador tal de direita da cidade que anda brigando com a gente, é alguém que falou que era o socialismo é do demônio, é gente que benzeu a porta do Centro Socialista falando que isso aqui é do inferno. Vai ter todo dia isso. Aí alguém vai ligar para o Renato, esse meu querido pupilo, grande advogado, falar: Renato, chegou aqui uma igreja na porta do Centro Socialista e eles querem cuspir na cara da gente porque o demônio está tentando a gente. O Renato é um grande advogado especialista, inclusive, em questões de intolerância religiosa. Então, é aí, enfim, aí a gente tem que conversar com o delegado e falar que onde já se viu um negócio desse, etc, etc, etc. Enfim, é a vida inteira isso. Não tem jeito. Enfim, o deputado Glauber, meu querido amigo, outro dia eu fui para o Rio, estávamos juntos lá, duas vezes, aliás. Ele foi no lançamento do meu livro, na minha conferência, e eu o encontrei junto com a querida Sâmia no aeroporto. Então, por duas ocasiões no mesmo dia. Vamos lá, todo dia tem um reacionário enchendo o saco. Percebe? Um mandato de deputado não é só assim, eu tenho um projeto de lei, eu tenho uma coisa lá. Vem uma pessoa encher o saco. Todo dia. Gente, todo dia tem uma coisa a fazer para responder à ignomínia dos outros. Então, gente, agora, a questão decisiva é: eu vou viver 24 horas do meu dia só vivendo o cotidiano? Aí é outra dimensão. Lembrem a imagem das duas mãos que eu fiz com vocês. Se eu passar o dia inteiro pensando nisso, aí tudo bem, eu vivo na desgraça. O outro horizonte é o horizonte mais alto. Por que nós estamos na luta socialista? Porque o mundo não é socialista. E por isso a nossa luta é essa. Mais um detalhe: eu tenho energia para dar porrada no mundo. Porque, observem, agora é o nível daquilo que nos forma. Sabe quem são as pessoas, sabem vocês quem são as pessoas que entram para a história dessa luta? Quem exatamente não abandona as armas no meio do caminho para abraçar a média da reprodução social e da dominação existente. Então, se todo mundo no capitalismo é de direita, quem quiser dizer assim, eu vou ser de direita também, porque isso é o que todo mundo é, essa pessoa é fraca. No final das contas, é covarde. Porque ela não consegue confrontar o tempo dela, o tempo histórico dela. Então, um passo decisivo para pensar longe na luta é ter o orgulho de ter essa energia que vai dizer assim: eu vou dar porrada nos outros. Muitas vezes em entrevista a pessoa me fala assim: professor, se o senhor não concorda que Deus não sei o que mais, lá, não. A minha resposta é essa: não, não concordo. Eu tenho que começar perdendo gente. Isso para mim é uma coisa que me fez, inclusive, ser um intelectual público, muito diferente dessa média que tem por aí. Eu não posso começar a minha fala pública dando para a pessoa a confirmação ideológica, reacionária que a pessoa tem. Eu preciso desconfirmar. E olhem que tragédia é essa. Sabem o que eu estou dizendo aqui? A nossa luta, algumas vezes, começa perdendo gente. Porque quando eu digo assim, sou de esquerda, sou socialista, sempre tem alguém que dá um passo para trás na hora. Porque na religião dela falaram que o socialismo é do demônio. Então, eu prefiro perder para começar. É uma coisa muito chocante, muita gente conhece isso de mim. A pessoa bateu na minha porta, eu fecho. Melhor que não venha. Porque para vir de modo reacionário e querer pautar o mundo pela direita, pelo capitalismo, é melhor perder. Claro, quem bate pela esquerda com entusiasmo, ok. Mas observem, primeiro não é buscar simplesmente confirmar os outros, é saber quem está do nosso lado, porque aí a seleção é mais rigorosa. Então, estou dizendo para todas e todos vocês que tem um custo essa luta. E qual é o custo? O custo é que a gente perde gente do nosso cotidiano. Agora, por isso que eu digo, cadê
a força de dizer eu enfrento a batalha. Porque essa força é do socialista. Rosa Luxemburgo foi fazer a Revolução Socialista na Alemanha, tinha mais 20 pessoas com ela. 15 dias depois ela foi morta. Claro, vocês vão dizer, puxa vida, que história. Estou pensando que a história é bonita demais, e o professor Ares contou uma história que 15 dias depois a pessoa foi morta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando de ruim e bom. Ela foi morta em 15 dias. Ela, no entanto, marcou a história como sendo a líder revolucionária de um povo. Tanto é que, pelo fato do povo não ter ido com a Rosa de Luxemburgo, 10 anos depois veio o nazismo. Então, vocês percebam, olha a dó desse povo desgraçado, nazista, racista, que, se tivesse ido com a Rosa Luxemburgo, nós teríamos o país mais esplendoroso do mundo socialista. Era a Alemanha, que já era industrializada, não era a Rússia. Não quiseram ir com a Rosa, veio a tragédia. Para o mundo, inclusive, não só para a Alemanha. Quantos milhões de pessoas morreram? Então, eu estou dizendo para vocês que esta coragem é decisiva. E se a Rosa tivesse feito acordo com o nazista, ela seria desgraçada. É melhor morrer. Eu estou contando isto porque, em tantas ocasiões, eu comecei pela Rosa, agora eu chego para o Lenin. Lenin fez a mesma coisa, ganhou. Então, prezadas e prezados, esta energia de ganhar é fundamental para nós. Por isso a ideia do Centro Socialista é uma ideia tão especial, porque ela é da base, ela não é da cúpula. Eu não gosto dessa gente que opera em cúpula. Eu gosto de gente da base. Porque o da cúpula, a possibilidade de trair a luta social é imediata. Sentado lá num grande café em Paris, discutindo como vai rifar o povo, isso é imediato. Agora, quem está na base, só tem a base. Ah, não, e se eu chegar lá na base, na comunidade tal, e alguém me der um bife mais bem passado? Continua a mesma desgraça. Então, percebam que o encanto do capital é menor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Enfim, é uma luta mais cotidiana. Enfim, mas a gente não pode ser atropelado. Enfim, gente, a gente pode ser atropelado, o avião pode cair em cima da gente, qualquer coisa pode acontecer no mundo. Mas estou dizendo, evitar esta luta política no nível da burocracia do Estado, porque ela sim é o problema. Porque lá a forma política estatal está operando de modo ainda mais proeminente. Nossa luta cotidiana é de gente mais franciscana, para usar o termo aí do Tony Negri. Enfim, é a gente do dia a dia. Então é isso. Enfim, a gente vai por esta caminhada. Agora, vou lhes dizer. Lembrem que eu comecei essa fala dizendo assim: a gente tem a variação da nossa energia, até aí não tem o que fazer. A psicanálise já descobriu isso, então não é que não tem o que fazer, tem sim o que fazer. Que nós possamos dar uma injeção de ânimo na nossa vida. Isso tem jeito de fazer, mediante fazer com que o desejo fale mais do que a repressão, fazer com que a gente tenha mais vontade do que paradeira, enfim, tem mecanismos. Socialmente, também tem jeito de a gente aglutinar mais gente com a gente? Tem. Olhem, eu estou muito feliz, eu não estou chegando no nível político alto, eu estou no médio, não estou falando de pessoas, mas estou no nível médio. Uma comunidade, um bairro. Tem jeito da gente fixar mais as pessoas conosco? Tem. Essa ideia da rádio, Matheus, quando você me convidou aí para dar entrevista na rádio de vocês, é uma ideia que vai fixando mais as pessoas. Porque não adianta só a pessoa ir ao centro socialista. Olhem como é que hoje todo mundo é imagético de rede social. Todo mundo que eu digo, a maioria tem. Eu não tenho rede social, tem uma sobre mim, que tem milhares de pessoas que acompanham, só que quem cuida dela são os meus pupilos, mestrandos e doutorandos. Eu não sei nem como abre. Enfim, então, eu não entro nela. Mas estou dizendo assim, tem gente que nem entra em rede social, mas a maioria entra toda hora. Aí, vamos lá, um centro socialista está lá naquele bairro. Vocês sabem como é que vai ser o boca a boca para chegar mais gente no centro socialista? Pasmem, metade é boca a boca mesmo. Então, lá naquela comunidade, uma pessoa foi lá, falou para outra. Sabe qual é a outra metade? Tem gente dentro daquela comunidade que mal conversa com outras pessoas da comunidade. E, no entanto, ela está o dia inteiro assim na tela do celular. Então, um pedaço do nosso convívio efetivamente passa pela internet. É triste dizer isso, mas as pessoas chegarão a nós se a gente tiver uma página do Centro Socialista, do bairro, que tiver uma tag do bairro.
Então, é muito peculiar isso, mas é fundamental. Por isso que o Matheus falou, enfim, temos as páginas e tal, o José Tabakov falou também da questão de ter YouTube, se der para fazer, porque no final das contas as pessoas sabem que existe o centro socialista é pela internet. Tirando, vocês vão dizer, mas não está negando a hipótese original do centro socialista, que é o bairro? Sim, eu sei que metade de um bairro chegou ao centro socialista porque o boca a boca levou a lá. A outra metade saberá pela internet. Então, eu quero lhes dar um ânimo, queridas e queridos, porque aí a gente pode ter gente no nosso entorno que seja craque de rede social. Às vezes a gente não é, mas tem gente que pode ser. Eu não sei nem sequer mexer em coisas como. Não sei nem como posta. Enfim, eu vou contar uma. Não estão gravando. Pô, isso seria magnífico se a pessoa pudesse vir nessa. Sou jovem, não sei nada de marxismo, mas sei mexer com rede social. É a luta socialista, gente. Na forma do século XXI. Ah, mas não tem que estar na porta da fábrica? Não, eu já falei na carta do Centro Socialista. Se eu for na porta da fábrica, eu alcanço 17 pessoas. E no Centro Socialista, no bairro, a quantidade de gente é muito maior. Então, lembrem, até o cotidiano pode melhorar. Porque se o cotidiano for, nossa, eu tenho que varrer o chão do salão do Centro Socialista, se for só isso, não dá. Mas se for só isso, dizendo assim, partiu varrer, vocês entendem o que estou dizendo? Enfim, faz uma foto, enfim, partiu varrer, pô, sabe, enfim, capaz de vir gente com você varrer o chão também. Enfim, tudo é o jeito que conta nessa dimensão. Sei lá, arrumou o salão do Centro Socialista, tirou uma foto suado, dizendo assim, está pago. Sabe, assim, coisas que o pessoal de academia faz, enfim. Veja, a gente vai melhorando. Pô, eu também vou lá suar e limpar o salão. Assim, poxa, tá aí essa dimensão. Bem, agora é a última questão. Então, eu falei de cotidiano. Deixa eu só ler o que o Fernando está escrevendo aqui, porque está grande o texto. Passou por entender capitalismo de vigilância, lawfare, noção de gestão de rede. Ó, interessante isso, Fernando. E você sabe dizer se era um curso só de teoria ou o cara ensinava a botar a mão na massa? Porque um curso de teoria também não estamos precisando. A gente está precisando de curso de mão na massa, como editar um vídeo. Você sabe se Não, teve isso? Tem uma informação a esse respeito, que bom que ela não saiba, inclusive. Enfim, é que alguém saiba por ela. Agora vejam, Fernando, Patrícia, meninas e meninos, pensou se nos próximos meses vocês descobrem 2 ou 3 pessoas que são craques de saber mexer em rede social e dar aula sobre isso? E lá para novembro, fazer uma reunião geral de centros socialistas e galera, aí vocês trazem a galera de 18 anos. Ó, galera, vão aprender a mexer com. Porque, volto a falar, passou de 20, tá velho. Vamos dizer, nossa, que choque, enfim. Mas, eu tenho 80, tá jovem. Enfim, tudo, toda a idade dá. Mas estou dizendo, quanto mais cabeça de quem foi criada com rede social, melhor ainda. Porque, não sei, alguém já me disse outro dia que a fronteira da luta ideológica da esquerda socialista será game. Eu não sei nem como é que dá para fazer. Enfim, não tenho noção, mas eu recebi essa informação dizendo, professor, só começa a dizer que a gente tem que. O senhor pede para gamers virem para a sua luta, porque gamer é a última etapa. Enfim, ontem eu recebi grandes intelectuais da Argentina que queriam me conhecer pessoalmente, vieram para o Brasil. Acabou o almoço, o café. O meu primeiro orientando, meu primeiro pupilo, que é o Camilo Onoda Caldas, que eu sei que muitos aqui conhecem e sabem quem é, o Camilo disse assim para mim, mestre, para você saber qual é a última moda. Eu falei, o que é a última moda? É um tal de NF próximos meses. Vocês no Brasil inteiro não juntam 10 pessoas capazes para falar assim, em novembro a gente vai ter um encontro para centros socialistas saberem mexer com a internet. Isso seria muito legal. A gente juntaria muita gente nessa história. José, você falou do YouTube. Eu acho o YouTube uma ferramenta fundamental, porque não é todo mundo que tem 15 anos de idade só quer ver coisas de 15 segundos. A gente precisa dos grandes vídeos para a gente intelectualizada e para a história, porque como é que vai ser um mundo que vai virar Twitter? Ao contrário. Aí eu lhes dou, por exemplo, uma ideia. Por que não ter um canal geral de YouTube de todos os centros socialistas e cada centro, se puder, de vez em quando, porque o Matheus falou assim, a gente não tem mão para cuidar de Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E é verdade. Agora, se uma vez por semestre a principal atividade do Centro Socialista da Penha Circular for gravada
pode gravar vários, mas o que ficou melhor, a melhor aula, a aula que teve mais impacto, a atividade que foi mais legal, o pessoal da arte que fez uma apresentação a mais legal. Uma vez por semestre, vocês editam esse vídeo e sobem para o canal geral do Centro Socialista no YouTube. Então, ao invés de todo dia ter coisa, porque, gente, vou dizer mais uma coisa. Tem aula que eu tenho até medo de que alguém tenha feito por aí e suba no canal do Centro Socialista, porque é melhor nem subir. Agora, essa aula ficou boa demais. Não é toda aula que tem que subir. Essa aula ficou boa demais. Então, sobe. Então, um canal geral que, por exemplo, tem uma atividade artística do Matheus e da galera da Penha Circular, a outra de Brasília, a outra de São Paulo, a outra de não sei o que mais. Aí é um canal que todos os centros socialistas vão a ele, mas não poluem o canal com qualquer coisa. Tipo assim, olha, o sábado do Patati Patatá. Tomara que nunca tenha num centro socialista Patati Patatá. Enfim, espero jamais na vida espero que alguém bole a ideia de palhaços socialistas com nome socialista. Enfim, mas imagina o equivalente a isso. Não vou colocar a imagem do Patati Patatá no centro socialista. Então não é tudo que vai subir, mas ao mesmo tempo é interessante ter um canal de YouTube geral. A pessoa não precisa alimentar. Então o Matheus, ao invés de dizer assim, nossa, faz 4 meses que eu não alimento um canal de YouTube, ele não é o responsável por alimentar o canal da Penha Circular. Ele, de vez em quando, manda um vídeo para um canal geral. Então, ele alimenta hoje, semana que vem alimenta o outro. Sim, a gente distribui serviço. Né? Enfim, alguém poderia ficar responsável pelo canal. Alguém. E volto a falar, nossa, mas são os mesmos de sempre. Não, a gente tem que achar gente que está no centro socialista, mas está ainda pela borda. Falar, meu filho, você não quer uma função? Cuida do canal. Você entendeu? Enfim, o cara não está lá frequente na luta, não vai no sábado, na reunião, não vai não sei quando na reunião, mas você sabe dar conta de um vídeo por semana? Se você souber, vai lá. Enfim, e vamos nessa toada. Então, eu estou dizendo, agora é a hora da gente começar. Lembrem, a ideia alta e o cotidiano. Olhem a imagem impressionante que eu vou fazer com vocês. Agora é a hora da gente começar a chegar no que junta uma ponta com a outra. Porque eu volto a falar, a reunião nossa, etc. Tal, é o cotidiano. Aguentar alguém que estava com a gente e saiu é o cotidiano. Pagar a conta é o cotidiano. Conhecer Marx, as ideias marxistas, é o alto. É a nossa luta do centro socialista. Agora, buscar pegar, por exemplo, uma aula muito boa, colocar num canal para divulgar para o pessoal chegar, percebem que isso nem é o cotidiano, nem é também uma exigência de falar, nossa, eu preciso preparar 3 meses de aula. É gravar uma aula do outro, editar, postar num canal. Olhem como é que fica gostoso. A gente vai, aos poucos, fazendo assim no cotidiano com a luta geral. O Epicuro, tem aqui um menino que é um pupilo meu, que é o Nelson, está aqui, o Nelson é de Campinas. Nossa vida, a gente viverá de modo divino na Terra. Porque aí, limpar o chão e lutar para a transformação do mundo são a mesma coisa. Vocês entendem? Enfim, se for só limpar o chão, a vida não faz sentido. Se for só uma borboleta vagando sem ilusão, sem lastro, vira uma espécie de fantasia. Olhem, se a pessoa diz assim, puxa vida, eu estou aprendendo uma aula, estou gravando, vou colocar no YouTube, alguém vai ver. Olhem como é que a gente vai. Percebem que a gente vai fazendo um circuito geral. Não é assim, vou ver uma aula, volto para casa. Não, ao contrário, a gente está juntando as pontas. Muitos marxistas sempre disseram que a luta social e a nossa vida fica plena quando a gente chega naquilo que é a. Prestem bem atenção, isso é um conceito filosófico fundamental. É a totalidade estruturada. Isso aqui muita gente descobriu, dentre outros o próprio Althusser, o grande filósofo do marxismo. Totalidade estruturada. O que quer dizer isso nos termos muito simples que eu vou ensinar para vocês? Se vocês vivem uma vida cotidiana pagando conta, trabalhando, vocês só vivem nesse pedacinho. Ah, então eu vou ler livros. Se vocês só leem livros, vocês ficam no outro pedacinho. Estruturada é fazer o enfeixamento de tudo. Eu trabalho e vou lendo, eu trabalho e vou pensando, eu trabalho e vou escrevendo, eu trabalho e vou lutando, eu trabalho e dou porrada nos outros. Isso é uma totalidade. Só que agora olhem a segunda palavra da expressão, totalidade estruturada. Porque muita gente podia dizer assim, eu vou dedicar a minha vida a uma causa. E qual é a causa? A causa é perseguir mulheres que fazem aborto.
Hoje está na moda essa causa aí de perseguir mulher que faz aborto. A causa é perseguir mulheres trans, a causa é perseguir homoafetivos, a causa é perseguir não sei o que mais. Percebam que é uma totalidade que não partiu da estrutura social, partiu de uma fantasia religiosa repressiva. Cadê a estrutura social? A sociedade é estruturada pelo modo de produção. A nossa luta é socialista. Gente, só há uma luta que, no tempo do capitalismo, põe alguém com tal força que ele está na frente do tempo histórico, na vanguarda. É a luta socialista. Por isso que a nossa luta não é só uma totalidade estruturada. Ela parte de uma estrutura. Porque alguém que disser assim, eu vou lutar para que o mundo volte a ser templário da Idade Média. Que luta é essa, gente? E tem muita molecada aí querendo ser cavaleiro templário. Enfim, isso é um absurdo. Essa luta está errada. Então, volto a dizer para vocês, essa nossa luta nos põe uma medalha no peito, porque a coragem mais importante do mundo não é de virar cosplay de cavaleiro medieval, porque ninguém está nem aí com isso. A grande coragem do mundo é lutar pelo socialismo, porque é por isso que a gente apanha. É exatamente por isso, não é por outras razões. Se alguém vier aqui dizer, olha, eu acho que Deus vai voltar amanhã cedo na Terra e não sei o que mais, vai ter 1 milhão de pessoas na hora com essa pessoa. Agora, eu acho que o problema é o capitalismo, eu acho que eu vou tomar os meios de produção do Rio de Janeiro e do Brasil. Bom, isso na hora vem gente contra a gente. Então, eu estou dizendo, a nossa coragem é para isso. Só que olhem que bonito é se a gente conseguir juntar tudo. Então, uma baita de uma aula de um centro socialista, gravar, o outro editar, o outro dar coraçãozinho. Eu sempre falo também para o pessoal, compartilhem generosamente as coisas dos outros, enfim, deem likes, etc e tal, porque ajuda demais. Ah, mas eu sou do Centro Socialista de Brasília, por que eu tenho que dar like do Centro Socialista da Penha Circular? Gente, por mínimo de generosidade da gente. Enfim, a nossa luta não é por socialismo na Penha, a nossa luta é por socialismo no mundo. O hino dos socialistas, vocês sabem, é a Internacional, e não o hino da Penha, e não o hino de Águas Claras. Enfim, entenderam o que eu estou dizendo? A nossa lógica de luta é outra. Então a gente tem que dar like para todas as coisas do mundo que forem nossas, porque isso nos alavanca. Então eu quero hoje concluir esta minha fala lhes dizendo uma proposta. Patrícia, meninas e meninos, vamos até o final do ano fazer um arrastão para fazer páginas de centros socialistas bombarem. A Patrícia não sabe, eu não sei como, mas gente saberá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A Patrícia será a regente da orquestra. Enfim, mas vamos deixar vir aparecer quem consiga nos ajudar. Ah, eu não conheço ninguém, mas eu acho que se eu falar com fulano, fulano me ajuda. É isto. Enfim, vamos deixar aparecer. Ah, vamos tentar juntar a galera, etc e tal. Beleza. Agora eu volto. Microcosmo. Microcosmo, vamos tentar nessa temporada, queridas e queridos, arregimentar mais gente para a luta. Então, quem sabe vem gente com mais ideia também, e a gente começa a fazer atividades bem interessantes. Gente que fala assim, olha, eu tenho uma contribuição para dar, eu queria fazer oficina de quadrinhos socialistas, enfim. Tá aí. Ah, mas eu não conheço ninguém que saiba dar aula de desenho, enfim. Ah, mas eu ouvi falar do fulano que dava aula de desenho. Sabe, vamos ter ideias nesse sentido. Enfim, eu queria... o Tiago, eu peguei o Tiago também agora há pouco de exemplo. Eu conheço alguém que está lá no Rio de Janeiro e que é um arte educador de música e o cara é socialista. Vamos juntar com a galera da Penha e vamos ver se a gente dá uma aula de violino para a molecada. Enfim, sei lá, vamos trazer gente e ver o que dá. Porque, no final das contas, eu sempre digo que a gente precisa manter o que tem e sempre começar uma coisinha nova em cada centro socialista. Porque se a gente mantém as mesmas atividades, quem gosta delas já está nelas, quem não gosta não tem outra. Mas se a gente abrir uma atividade a mais, vem uma pessoa e fala, nossa, eu odiava mexer com horta. No entanto, alguém falou aqui que vai fazer uma batida de rap, e isso eu curto, percebem? Enfim, aí vem alguém que pode nos ajudar para isso. Isso já vai trazendo gente para a nossa luta, não é só nesse sentido. Isto é no básico. Então, manter esta ideia, conservando o dia a dia, só que sempre se puder ter um trabalho a mais, uma atividade a mais, mas lembrem, não só mais do mesmo. Porque alguém diz assim, eu já tenho um curso de música para a comunidade, às terças eu também vou dar o sábado. Beleza,
Só que é a mesma coisa. E quem não curte música, já não curte na terça nem no sábado. Mas então eu tenho uma arte de não sei o que mais. Pô, isso aí já pode trazer mais gente. Isso é o básico. Agora eu chego no alto. Nos tempos em que a centro-esquerda sufoca a luta socialista, que é o tempo de agora, vamos lá, eu quero chegar à ideia filosófica mais alta da manhã de hoje. Em tempos de extrema-direita, a gente vê, a gente próprio fica e o povo fica com sangue no olho. A gente quer dar porrada. Foi o que aconteceu no Brasil na pandemia e com o golpe. Então, a gente via muita gente com sangue no olho. Nos tempos em que essa gente é um pouquinho só afastada, não é que acabou, a gente vai voltar daqui a pouco, em que ela é um pouquinho afastada e vem a centro-esquerda faz com que muita gente não tenha sangue no olho. Então, neste momento em que eu usei, o pessoal que estava na minha aula quinta-feira viu isso, o meu uso da palavra. Essa gente meia bomba, que nem para ser reacionária, nem para ser de esquerda, vocês entendem o que eu estou dizendo? É o mundo que a gente está vivendo agora. Bem, quando a gente está nessa situação, o fundamental para a gente é estudo. Porque o estudo nos prepara para a guerra, nos armando melhor. Então, na hora em que o pessoal está meio de centro e que não tem a extrema-direita para a gente dar um soco, é a hora do estudo. Então, eu diria para vocês que os centros socialistas, se puderem pensar em leituras de Marx, em leituras de O Capital, se puderem incentivar grupos de estudo, rodas de leitura no centro socialista e etc e tal, isso seria fundamental, porque é agora a hora de começar a preparar a guerra de modo melhor. Porque uma coisa é fazer a guerra na base do soco, outra coisa é preparar no quartel a estratégia de guerra. E dá muito mais resultado, inclusive, porque sair no soco é matar ou morrer. Preparar a estratégia de guerra é saber o que vai fazer. Então é agora a hora de formar a nossa base. Ler Marx, ler o marxismo. Isso é fundamental. Então, volto a dizer da importância disso. Patrícia, numa das conversas do querido deputado Glauber comigo, eu falei para ele, da importância de algum momento a gente resgatar textos desta importante lutadora marxista, mulher latino-americana, filósofa, que foi Martha Harnecker. Então, eu quero deixar a todas e todos vocês uma seguinte sugestão. Nossa, o professor Alisson falou da Martha Harnecker, nunca ouvi falar dela. Joga no Google, tenta saber quem foi essa mulher. Ela esteve várias vezes no Brasil. Ela foi uma das grandes discípulas de Althusser na filosofia. A editora Expressão Popular do MST acabou de lançar faz 3 meses a biografia da Martha Harnecker, que ela morreu no passado. Morreu de câncer, já com bastante idade, e foi uma grande lutadora. Ela foi morar em Cuba. O companheiro dela, em um momento da vida, era o ministro da guerra de Cuba. E ela foi lutadora de porrada, uma grande filósofa. Então, comecem a saber mais da Martha Harnecker, dizem assim, bom, deixa eu ler um texto da Martha Harnecker. Olha, esse texto aqui, ele tem 4 páginas, e ele é uma síntese tão bonita, que a gente podia ler esse trecho num centro socialista, num dia tal. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu não vou forçar, Martha Harnecker tem 60 livros. Olhem o que é o mestre no sentido de formar uma geração. Não vou falar para vocês, leiam 60 livros. Eu sei que vocês têm vida para viver. Vocês têm que pagar conta, vocês têm luta. E mesmo que não tenha só que pagar conta, já estão na luta do centro socialista, tem a horta para cuidar. Não é só também ler Martha Harnecker. Estou dizendo assim, não leiam sistematicamente. Claro, quem conseguir ler, melhor ainda, é óbvio. Eu sou professor. Para mim é uma alegria quem puder ler tudo. Só que façam o seguinte, deixa eu ver aqui, Martha Harnecker, que artigos tem traduzidos para o português? Ela era chilena, escrevia em espanhol, mas tem muito traduzido para o português. Tem um artigo tal, tem outro tal, lá, lá, lá. Esse aqui o assunto é muito complexo, eu não gostei. Esse aqui tá fácil. Então, gente, por conta própria, fiquem lendo e digam assim, nossa, eu achei aqui um texto precioso, 10 páginas da Martha Harnecker, um livrinho de 30 páginas, eu vou juntar minha galera, a gente vai ler esse livrinho juntos. Olhem, então, para o final do ano, eu acho que o primeiro passo que a gente podia dar
um outro horizonte de ação na nossa luta de estudo dos centros socialistas era cada espaço de centro socialista buscar ler alguma coisa da Martha Harnecker. Claro, precisa todo mundo, cada um ter um texto diferente do outro. Não. Para isso, inclusive, vocês têm contato com o outro e dizer, nossa, gente, olha, eu achei um texto tão legal da Martha Harnecker que eu acho que isso aqui daria um estudo de 3 semanas, 3 encontros semanais. Passa para o outro fala, nossa, eu li e não gostei. O outro falou, nossa, eu li e gostei. Então, vocês próprios vão fazendo funil, dizer assim, vamos ler tal coisa da Martha Harnecker. Vocês sabem que um dos clássicos da Martha Harnecker é um livro que se chama Tática e Estratégia. Esse livro tem traduzido para o português, foi traduzido pelo MST, pela Expressão Popular. O MST adora a Martha Harnecker. Foi traduzido pela Expressão Popular. É um livro no qual a Martha Harnecker, olhem o que é um gênio da filosofia. Ela não está dando as costas para o mundo dizendo, eu não quero saber do mundo. Ela diz assim, se eu sou marxista revolucionária, eu preciso lutar e saber, na luta socialista, o que é tática e o que é estratégia. E as pessoas confundem as duas coisas. Então, quando eu digo assim, eu vou lutar, fazer uma horta na penha circular. Isso é tática ou estratégia? Isso é tática. Porque o socialismo não é a horta comunitária, o socialismo é tomado dos meios de produção. A estratégia é para o socialismo. A tática é a ação que eu tenho no dia. Vocês entenderam a diferença de tática e estratégia aqui? A tática é o que eu tenho no dia. Tática minha hoje é chegar na comunidade, não adianta eu chegar falando, olha o socialismo, ele está aqui, ninguém vem. Então a horta é uma tática para fazer com que as pessoas desenvolvam um senso crítico socialista para a estratégia da luta socialista. Então, vocês estão entendendo a diferença de tática e estratégia aqui? É fundamental. Tem gente que confunde. Tem gente que acha que o socialismo é a horta. E tem gente que acha, porque agora eu vou xingar o outro lado, essa gente de partidos oficiais, organizados, etc e tal, que dizem assim, não tem que fazer luta de base, tem que só falar do socialismo. Gente, se só falar do socialismo, alcança os mesmos de sempre. Vocês entendem? Eu não adianta falar, a estratégia é a tomada dos meios de produção. Eu sei que é a estratégia é a tomada dos meios de produção, mas qual é a minha tática para chegar na estratégia? O centro socialista é uma tática. É chegar no povo. Então, uma vez uma pessoa me perguntou para o senhor acha que o grande fundamento do mundo é que haja centro socialista em todo lugar? Eu falei, não, o grande fundamento do mundo é que haja revolução. O centro socialista é uma tática para fazer isso. É só isso. Porque no dia em que houver socialismo, acabarão os centros socialistas. Por quê? Porque qualquer lugar é um centro socialista. Vocês entendem que eu estou dizendo? A fábrica, a vizinhança, a comunidade, tudo será um centro socialista. Então, é uma tática o centro socialista. Só que olhem a diferença de tática. Por que a Martha Harnecker é fundamental? Porque ela diz assim, os marxistas e as marxistas têm tática de mobilização de massa. Qual é a tática da esquerda liberal e da direita? Eleição. Vocês percebem como é diferente uma coisa da outra? Porque a tática eleitoral é totalmente ao contrário da tática do centro socialista. Então a gente precisa saber que tática é a nossa. A nossa é para ganhar voto, a nossa é para mobilizar base, capilarizar a sociedade. Então tá aí. Só que eu vou lhes dizer, da minha experiência de anos com a minha molecada, tem muita gente que acha o livro da Martha Harnecker, Tática e Estratégia, genial, só que sempre eu encontro gente que diz assim, eu acho esse livro muito difícil. Esse livro tem 40 páginas, 50. Então, tem gente que acha ele muito fácil e tem gente que acha ele muito difícil. Esse livro, até hoje, eu não consigo tirar uma métrica de como as pessoas leem esse livro. Se para elas é difícil ou fácil. Por isso que eu estou dizendo que eu só estou dando esse exemplo desse livro, porque vocês dizem assim, nossa, eu li esse livro e entendi tudo. Eu acho que a minha galera entende. Ó, um baita livro. Vocês dizem assim, não, do grupo meu, do meu centro socialista, esse livro é muito difícil, muito teórico, não dá conta. Então, eu nunca falei para vocês, leiam esse livro da Martha Harnecker. Eu sempre dou de sugestão. Porque alguns pegam bem, outros não pegam. Mas se esse não dá para pegar, tem outros textos dela. Mas olhem que coisa legal que entender o que é tática e estratégia no marxismo. Porque isso já é dar soco na realidade. Pô, minha tática é essa, minha estratégia é tal. Ao invés de discutir coisas como, por exemplo, o que trabalho improdutivo no livro primeiro do Capital, porque aí o povão seria um grande assunto científico, mas o povão não curte esse assunto. É a subsunção real do trabalho ao capital. Esse conceito Marx descobriu em O Capital. Isso é uma aula minha na USP. Isso não é uma coisa para dar no centro socialista, mas
Tática, estratégia, ó, gente, vamos bater aqui para chegar lá. Isso o povão entende. Professor, Diga, é estratégia e tática. É só para estratégia e inverter o nome. tática. Tá, Isso, tá, tá, estratégia tá, e tática. tá, tá. O nome do livro, para quem está procurando já aí na É o Amazon, contrário, é o contrário, é o contrário. Estratégia e Tática da Marta Heineken. É da Expressão Popular, editora do MST. Eventualmente, uma ligada no MST, ou na Expressão Popular, dá, enfim, mas deve ter algum lugar por aí, enfim, tal. Mas vejam, é por isso que eu estou dizendo, eu sou muito generoso, eu nem estou dizendo para vocês lerem o Tática e Estratégia, porque eu volto a falar. Vocês que estão aqui comigo, vocês pegam esse livro, mas eu não sei a base de vocês. Porque não é assim. Eu entendi, então eu vou dar esse livro para todo mundo ler. Porque uma coisa é vocês entenderem, outra coisa é aquela gente nossa da luta cotidiana entender. Por isso estou dizendo, olha, deixa eu procurar na internet um outro artiguinho da Martha Heineken bem legal. Tal. De repente está mais fácil. Ou então a pessoa diz assim, não, eu já tenho 10 pessoas no meu grupo, do Centro Socialista, que também eu ficar lendo só porcaria todo dia, cansa. Vamos pegar a Martha Heineken? Já que coisa legal que poderia se fazer nesse sentido. Por isso estou dizendo que na hora do estudo eu sou bastante generoso e eu não penso que todo mundo no Brasil tem que estudar as mesmas coisas. Eu penso que tem grupos distintos e fases distintas e interesses distintos. Então, por isso estou dizendo, tentem procurar coisas como tais. Quem sabe, Patrícia, esse não vai ser o ano de estudos de Martha Heineken para a gente. Gente, mulher marxista latino-americana, participou de todas as lutas sociais, veio várias vezes para o Brasil. Os partidos de esquerda do Brasil respeitavam demais ela. Ela sempre lutou pelo socialismo e disse: vocês da esquerda reformista são um lixo. Mesmo assim, a esquerda reformista não conseguia falar contra ela, porque não tinha o que fazer. Houve um histórico congresso do PT em 88, 89, que ela foi a convidada de honra do PT. E aí tinha duas alas, uma ala trotskista e uma stalinista. E aí a Martha Heineken sentou com os stalinistas, porque ela vinha de Cuba, etc e tal. E aí, na hora que votaram lá uma linha por revolução, a ala stalinista votou toda contra a revolução, a trotskista votou a favor. Ela saiu daqui e foi sentada do outro lado. Sim, onde estivesse o pessoal mais revolucionário, ela estaria naquele momento. Sempre foi assim. Então, olhem que coisa legal seria estudar a Martha Heineken. Agora, volto a falar, não gostaria que todo mundo lesse o mesmo texto, porque tem gente que não vai dar conta do mesmo texto. E olha que Martha Heineken não é tão complexa no termos de escrita. Ela escrevia até para o povão entender, mas tem gente que não alcança. Então, quem sabe a gente não começa a estudar mais e começa a ver trocas. Ó, vamos ler tal texto? Vocês aí, ó, vai dando a ideia. Isto vai surgindo em termos de decantação. E, gente, agora é a última questão. Agora é a questão do nível estrutural geral. Hoje parece que o mar anda manso e, portanto, ninguém quer fazer uma luta socialista. Eu volto a lhes dizer, o capitalismo cada vez mais está acirrando a crise do capital. E a extrema-direita está na nossa porta. Horrivelmente. Então, é chegado o momento da gente conscientizar o nosso povo de que não tem mais remendo no capitalismo, a luta é socialista. Vocês imaginem o que será o ano que vem, na hora que esse Milei ganhar a eleição da Argentina. A Argentina vai rodar num buraco. Como a gente rodou muito aqui no Brasil, e eles podem até rodar mais do que a gente, inclusive, e esse Milei vai ganhar a eleição na Argentina, porque o povo está totalmente contra o sistema e acha que esse homem que é do capital, ele que é o contra o sistema, porque os reformistas, o povo não aguenta mais. Então o que eu estou dizendo é que o balanço geral do capital acirrará a sua crise. Daqui a pouco, o povão vai entender que a nossa luta é a luta decisiva. Então, não passarão 40 anos de águas plácidas. E a gente precisa preparar o povo para essa luta. Claro, alguém vai me perguntar, mas o senhor não gostaria que as águas fossem plácidas? Até poderia achar a hipótese de que melhor elas do que o mar revolto. Só que eu sei que o capitalismo é um mar revolto. Não vai ter placidez. E aí eu preciso preparar o marinheiro para o mar revolto. O nosso povo precisa estar nesse barco aprendendo a ser marinheiro em mar revolto, fazer luta socialista. Não dá para contar com água plácida.
Água parada não forma bom marinheiro, já diz o pessoal do mundo da marinha. Não forma mesmo, gente. Quem aprendeu marinha com água parada não sabe enfrentar o mar revolto, não sabe enfrentar tsunami. E eu preciso preparar o povo para o tsunami. E volto a falar, e esta é a questão decisiva. A única chave para mudarmos o nosso tempo é a luta socialista. Porque o tsunami é o capitalismo. Então, a gente tem que saber enfrentar isso para passar para além do tsunami. Essa luta chama socialista. Esta luta já começou e a gente vai dar um passo decisivo de avanço dessa luta. Beijo para todas e todos vocês. Deixa eu encaminhar essas questões. Vou deixar a do Renato para o final, porque essa pergunta é tão filosoficamente ampla que me toca, e todas as 4 questões aqui são muito bonitas. Guilherme, obrigado pela sua palavra e pelo seu entusiasmo. Deixa eu, inclusive, aumentar o seu pedido, que é o seguinte. Outro dia, eu estou numa temporada de muita entrevista pelo Brasil e pelo exterior. Outro dia veio uma turma aí para mim, que eu não consegui sequer marcar uma data para isso. Vocês imaginam como é que tá? Eu estou marcando entrevista para janeiro, pra vocês terem uma ideia, porque eu não estou conseguindo dar conta do recado. Veio uma turma uma turma Antifa pedindo uma entrevista minha. Eles têm um podcast Antifa. Olhem o que eu vou falar para vocês em termos de ação. Vocês sabem que a gente podia começar a trazer para perto dos centros socialistas essa molecada que está engajada em canais de luta de esquerda e que tem também uma experiência de inserção em rede social. Então, Guilherme, além desta fala minha, que eu acho que de fato vai ser importantíssima, por que também não tentar trazer um pessoalzinho mais engajado, engajado que eu digo de dia a dia de rede social, de inserção de internet, para vir dar dicas para a gente, compartilhar com a gente, com os centros socialistas e trocar coisas, porque tanto eles nos ajudariam a divulgar o centro socialista nesses espaços deles, como também a gente traria esse pessoal mais perto da gente, porque alguns deles ainda não têm muito boa formação socialista. E de repente a gente encontra a fome com a vontade de comer. Enfim, aí vocês vão dizer, olha, tal fulano, tal canal, tal fulana, tal canal, parecem mais próximos da gente, vamos tentar trazer, vamos tentar aglutinar. Enfim, então eu também diria que tem esse papel de trazer gente. Só que o imediato, eu volto a falar, não é essa gente, porque eu não acho que essa gente vai parar o que está fazendo no canal para ensinar vocês que eu digo, nossa gente, a editar vídeo. Não é para isso. Mas quem sabe no nosso entorno tem molecada que não está muito diretamente ligada na luta do centro socialista, mas que com isso chega junto. Então, tentar trazer essas pessoas. Patrícia, quem sabe para novembro fazer um encontro de gente que é boa no assunto, com gente nossa ou próxima de nós do centro socialista que queira aprender isso. Acho que é bem legal. Então, Guilherme, toca o barco nisso, vai juntando gente, vai todo mundo aí, vamos pegar todo mundo para fazer essa caminhada. Daniel, fico feliz em saber, Daniel, da tua caminhada. De que lugar que você é, Daniel? Que cidade? Eu sou de Salvador. Que beleza, meu menino. Muito bem, fico muito feliz ao te ver aí na luta. Daniel, vai por essa caminhada. Vamos tentar ver se a gente consegue aglutinar pessoas. O Tiago, não sei se está me ouvindo aí, o Tiago Querantano. O Tiago, você não tem uma experiência de dar aula em algum momento na vida, Tiago? Você não tem uma coisa como tal? Tenho, mas é praticamente outra vida. Mas dá pra gente Mas de puxar repente, alguns juntar uma contatos. galera aí, todo mundo, vamos dar umas aulas de cursinho popular para a OAB, enfim, todo mundo consegue dar uma matéria aí nessa história. O Renato vai pegando aí o trabalhista, todo mundo, enfim, todo mundo tem algo a contribuir. O Nelson, que eu estou vendo aí, que é advogado, pega o penal, enfim. Ó, quanta gente a gente vai juntando aí que tem o que fazer. Então, vamos aí. Talvez não saia. A experiência do cursinho popular, Daniel, é um pouco mais difícil de sair pela seguinte razão. Não dá para começar com uma matéria só, porque também não dá para fazer só o otimismo da vontade. Então precisa de um tempo, gente de várias áreas. Não vou dizer que para esse semestre que a gente está em andamento saia isso, mas quem sabe para o ano que vem sai. Então, começar uma conversa, de repente, junta com uma galera que está em outro lugar, enfim. Então, é assim. Vamos ver se a ideia sai. No barco nisso. Rômulo, querido, que bom te ouvir, querido, e ver aí você firme na luta.
Rômulo, você falou de uma coisa importantíssima. Eu até gostaria, Patrícia, se for possível, de você dar essa notícia para todas e todos. A entrevista mais importante minha de muito e muito tempo, deste ano, certamente a mais importante entrevista, é a que acabou de sair em A Terra Redonda. É uma entrevista de 3 horas, é a entrevista de mais fôlego teórico, e pasmem, eu falei mais de meia hora, teoricamente, sobre o Centro Socialista. Então, tem lá minha fala sobre o deputado Glauber Braga, é eventualmente a entrevista em que mais eu desenvolvi as ideias do Centro Socialista. Então, vou me permitir, queridas e queridos, pedir para vocês que divulguem esse link de YouTube para todo mundo. Patrícia, se você puder fazer essa informação para as redes aí do Centro Socialista, recomendando expressamente que é importante todo mundo dar atenção especial para ver essa entrevista. Essa entrevista, de fato, é a mais importante nossa e a que mais eu desenvolvo filosoficamente a ideia de Centro Socialista. Como ela é feita por um site, que é a Terra Redonda, que não é um site que disputa, digamos assim, like aí de internet, é um site para ideias intelectuais. Então, é um site que investe muito nas perguntas, inclusive da minha entrevista, nas perguntas mais fortes, teóricas, e não só assim, o que você acha do Milei, sabe? Não é uma pergunta sobre assunto do dia a dia, é mais uma entrevista eterna, enfim, de grandes questões. Então, eu vou pedir para vocês que, se todos vocês puderem ver a entrevista e passar para o grupo de vocês, grupo que eu digo, não só o grupo do Centro Socialista, é tanto o Centro Socialista como o pessoal próximo, amigos, enfim, familiares, etc. e tal. E se vocês puderem, Patrícia e todo mundo, recomendar a visão dessa entrevista no geral dos Centros Socialistas, é a entrevista mais importante em muito tempo. Rômulo, eu fiquei muito feliz de ver essa sua mensagem, porque você, de fato, falou de uma entrevista histórica, enfim, e o final dela inteiro é sobre o Centro Socialista. É uma questão que o pessoal da USP, aí, da Sociologia, que organiza a Terra Redonda, é o assunto mais importante que eles queriam conversar comigo. Então é bem legal, além das ideias teóricas, claro. Então, recomendo para todo mundo. E agora, meu querido Renato, que me acompanha nessa estrada há tanto e tanto tempo. E, Renato, a pergunta da esperança, porque no final das contas o que nos move nessa esperança? Para mim, eu acho que a vida faz diferença quando nós olhamos para ela e nós não paramos naquilo que a vida pôs na nossa frente. Vocês sabem que nessas andanças pelo Brasil, pelo exterior, quantas e quantas vezes eu encontro pessoas que dizem: eu escutei a sua fala, eu li seu livro, eu comecei a ter um sentido na vida. Eu creio que, efetivamente, a nossa vida ela tem um princípio de dinâmica que nos organiza. Eu não conhecia vocês não me conheciam 5 anos atrás. Hoje, todos nós nos conhecemos. O fato da gente estar junto, o fato da gente estar próximo, nos dá tal riqueza na vida que lutar, apanhar, bater, para mim, eu diria que é a vitalidade plena do mundo. Eu tenho um artigo de muitos anos atrás, é um dos meus artigos que, em geral, o pessoal demora muito para chegar a ele, mas é um artigo muito difícil, eu vou dizer para alguns termos. Mas vocês sabem, eu quero só lembrar aqui, uma das linhas da minha reflexão filosófica, que pouca gente conhece, mas quem conhece é muito grudado em mim nessa linha, é a linha de reflexão sobre medicina e saúde. Então, eu tenho vários textos meus que muita gente quer da medicina, pira com esses textos. Eu tenho um falando do maior filósofo crítico da medicina da saúde, que foi Georges Canguilhem. Há um artigo meu numa revista chamada Veritas, uma revista de filosofia do Rio Grande do Sul. Se alguém achar Mascaro, Canguilhem, Veritas, vai achar o artigo e manda o link aí para todo mundo. O Canguilhem era o maior amigo do Althusser nas questões de medicina, de saúde. O Althusser dizia: quem quer ser marxista para pensar saúde tem que pensar a partir do Canguilhem. O Canguilhem, dentre outras coisas, era um homem tão genial que ele foi o orientador do Foucault. Enfim, vejam a descendência dele.
Bem, o Canguilhem, ele tem uma tese muito radical, materialista, sobre o que é saúde. Ele diz assim: saúde é algo que diz respeito ao nível vital. Obrigado, Gabriela, querida. Já achou aí, inclusive, o artigo. Revista é da PUC do Rio Grande do Sul, exatamente isso. É um artigo difícil esse, enfim, pessoal, é um artigo filosoficamente, enfim, para quem é da área, mas eu acho que todo mundo dá para folhear esse artigo, é gostoso de ver. Muita gente que trabalha com medicina e saúde, enfim, no meu entorno, meus pupilos dessa área trabalham muito com esse artigo. Pois bem, saúde é o vital. Este vital é a energia vital. E o Canguilhem diz assim: alguém de plenitude é alguém que tem excesso de vitalidade. Então, é alguém que pode dispor de modo mais largo das suas próprias condições físicas, corporais, de saúde, etc. e tal. Isto é um dado muito decisivo, porque a esperança, em outro sentido, é também uma espécie de excesso de vitalidade. Porque, Renato, Patrícia, queridas e queridos, para a gente morrer um dia, e todos nós vamos morrer, a gente pode viver a vida pelo mínimo. O que é a vida pelo mínimo? Pagar contas, chegar em casa, dormir, cuidar de criança, qualquer coisa dessa. Enfim, trabalhar, enfim, e é isso aí. Essa vida do mínimo, olhem que numa certa medida, ela é igualzinha à vida no máximo. Porque, olhem o que eu falei hoje na minha fala inteira para vocês. Quem vive a vida no máximo também tem que fazer o mínimo. Também tem que trabalhar, também tem que pagar suas contas, vai ficar doente, tem que ir para o hospital. Mesma coisa. Quem vive o mínimo e quem vive o máximo. Só que, meu querido Renato, agora eu lhe digo a todas e todos, que tem uma diferença brutal entre a vida do mínimo e a vida do máximo. A vida do mínimo é nascer, trabalhar, cuidar do dia a dia, ficar doente e morrer. A vida do máximo é exatamente isso, só que tudo que está em excesso vital é a história de alguém. Porque exatamente faz toda a diferença entre viver pelo mínimo e viver pelo máximo. Lembrando que quem vive pelo máximo tem todas as agruras de quem vive pelo mínimo. Também vai ficar doente, também vai ter que pagar contas, também não vai ter dinheiro, também vai estar constrangido pelas circunstâncias do mundo, só que a vitalidade é o máximo. E o máximo da vitalidade se alcança com a máxima esperança. Quando eu comecei essa luta minha de intelectual público do socialismo, era num tempo no qual, no direito, ninguém falava disso, muito pouca gente. Hoje eu já tenho uma geraçãozinha de gente que vem junto, que está formando mais uma geração, e etc e tal. É a esperança, porque se eu dissesse assim, meu tempo histórico não permite fazer nada, eu viveria pelo mínimo e nada estaria feito. Foi a ideia do centro socialista. Não está saindo nada do lugar. Vamos juntar 10 pessoas? Ó, gente, de vocês estarem juntos nesta caminhada, 4 anos atrás a gente não estava juntos. 4 anos depois a gente já está juntos. Ou seja, essa dinâmica deu resultado. Coisas aconteceram, gente veio com a gente. Então, o Canguilhem diz assim, a doença em face da saúde é exatamente quando a gente perde a possibilidade de excesso. Nós temos 2 pulmões, os 2 nos ajudam para a nossa vida. Quando o cara perde um de 2 pulmões, ele já não consegue correr dando um pique de 500 metros. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Saúde é poder ter excesso, dar um pique de 500 metros, no final do pique, estar todo ofegante, enfim, não estou aguentando, deita no gramado 2 minutos, levanta. Agora, eu tenho um pulmão só, se eu der um pique de 500 metros, não é que eu vou deitar cansado, daqui 2 minutos eu levanto. Eventualmente é um problema estrutural de vida, leva à morte. Então, efetivamente, se a gente tem uma vida cotidiana, a gente não tem excesso. Excesso no sentido vital. E é espetacular ter esse excesso. Então a gente vai vivendo sempre o cotidiano.
Quando a gente diz assim, não, eu estou na minha vida do dia a dia e eu estou na luta socialista, olhem como é que a gente cresce em termos de vitalidade. Então eu diria, Renato, que a maior esperança do mundo é que a nossa luta, ela nos dá plenitude vital e ela faz com que as pessoas vivam também muito, muito, muito. Quem me escuta aqui nesse momento ou algo assim, essa pessoa começa a projetar um mundo interno no inconsciente que diz assim, puxa vida, eu podia viver mais, eu podia lutar mais e algo desse nível. Se a Martha Harnecker tivesse crescido, sido uma trabalhadora, como naquele termo do machismo se fazia a mulher ser, uma dona de casa, morria, 30 pessoas lembravam da história dela. Ela morreu, 30 pessoas lembraram da história dela. Sua filha, seus companheiros, quem viveu no entorno dela. Só que milhões e milhões de pessoas lembram da história dela também. Entenderam o que eu estou dizendo? Esta mulher está viva junto conosco. Por causa de todo o excesso de esperança que ela teve. De todo o excesso de luta que ela fez. Excesso aqui não é uma palavra negativa. Vocês entenderam bem o que eu estou dizendo? É uma palavra extraordinária. Ou seja, é energia plena, vitalidade plena. Olhem que isso serve para a medicina, serve para a saúde, serve para esse campo que eu desenvolvo, que é a filosofia marxista da saúde, mas serve em especial para a vida. Então, Renato querido, a dimensão de dizer assim, está tudo ruim, o socialismo não vem, exatamente quando eu só escutava isso de todo lado, eu comecei a dizer, o socialismo vem. Eu, na minha tese de doutorado, que é o livro Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, eu trago nesse livro uma frase do Patativo do Assaré, o poeta. O Patativo do Assaré era analfabeto, cego, pobre, poeta do Ceará. E era dado a ser de esquerda. O Patativo da Assaré, no tempo da ditadura, todo mundo dizia assim, ô Patativo, você não pode fazer poesia de esquerda que a ditadura vai te prender. E mais uma coisa, o comunismo acabou. Não vai ter comunismo mais. O Miguel Arraes foi preso, enfim, o Francisco Julião acabou. Não tem mais isso. Acabou. Prestes está no exílio tal. Pois bem, quando diziam para ele assim, não tem mais jeito, o socialismo não vai surgir e o delegado vai te prender, Patativo do Assaré fez um poema dizendo assim, cuidado, seu doutor, falando para o delegado, o comunismo aí vem. A frase linda é essa, cuidado, seu doutor, o comunismo aí vem. Aí o pessoal chegou e falou, Patativo, acho que você não escutou o que a gente falou. O comunismo acabou, acabou tudo, a ditadura ganhou. O comunismo não está chegando, o comunismo acabou. Falou, eu acho que quem não entendeu foi você. Se eu falar assim, nossa, o comunismo acabou, que triste, as pessoas não vêm comigo. Se eu disser assim, cuidado, o comunismo aí vem, o pessoal vai escutar e falar, mas o que esse homem sabe que eu não sei? Aí a pessoa vai começar a ter medo que o comunismo está para chegar. É que ele tem uma informação que eu não sei. Simplesmente, ele blefou mais alto. Ou seja, um diz, o comunismo não surge, ele veio com excesso de energia e disse, surge. Gente, é exatamente isso. O dia que falaram para nós, o socialismo não surge mais, é só capitalismo em crise, gente matando gente, gente sendo explorada e daí não sai. Esse é o que eu digo que é o excesso de vitalidade, energia, esperança. Cuidado, o comunismo vai chegar. E aí, as pessoas vão perguntar, mas por que você está falando que vai chegar? Vai chegar. Ó, tem aí um punhado de pessoas nessa sala comigo. Se cada um fizer a sua parte e juntar gente, o socialismo vai chegar. Você dizer, nossa, é uma esperança absurda, ridícula, etc e tal. Onde já se viu juntar um punhado de gato pingado e vai fazer o socialismo. Gente, é assim que se cada 10 fizer com mais 20, cada 20 fizer com mais 100, o socialismo chegou. Então, querido Renato, é por muita energia de não se conformar em viver a vida no mínimo e de ter desejo, nos termos psicanalíticos do inconsciente, de viver o máximo. A gente vai chegar no máximo? Eu não sei. Eu só sei que eu desejo o máximo. E como vocês desejam comigo, nós já estamos aqui desejando e agindo para que uma hora a gente chegue no máximo do mundo. Então, eu quero lhes dizer, até hoje, em termos de medicina, saúde, o mundo vive pelo mínimo. As pessoas são doentes, as pessoas vivem mal. Numa luta socialista, um dia da humanidade,
a humanidade terá a vitalidade que até hoje a gente sequer imagina. Para nós, não é hoje, no capitalismo, é uma proeza quem chegou aos 100 anos. Num dia do socialismo, a nossa vitalidade chega aonde a gente quiser, no máximo do que a gente quiser. Então, muita esperança, porque não é que eu tenha nada disso na mão, mas é que sem isso eu morro. E com isso eu ando para frente e expando o horizonte. E como vocês também, a lógica da vida é a mesma, e o caminho é o mesmo, que nós tenhamos um máximo de vitalidade, um máximo de esperança, para que um dia o nosso horizonte também se expanda ao máximo. Beijo e abraço.